Salve, torcedor vascaíno! Muito bom dia! Que prazer estar com você por aqui nesse domingo pela manhã, em mais um Faísca Tá On. Um domingo de Páscoa, um domingo que o torcedor vascaíno, eu tenho certeza, que se não está na plenitude da sua felicidade, pelo menos está aliviado e está mais tranquilo daquilo que a equipe pôde produzir na noite de ontem no Maracanã, diante do rival. Vou trazer aqui para vocês algumas possibilidades daquilo que eu achei de positivo, daquilo que eu achei de negativo, de tudo aquilo que a gente pode trazer de um clássico para projetar esse Vasco daqui para frente. Inclusive, quero falar bastante da coletiva do Carille. Achei ontem a coletiva do Carille do caramba, para não falar outra coisa. Antes de eu voltar aqui, eu tenho que deixar um recado do Jean Reversé. O Jean, que é corretor de imóveis aqui no litoral de Santa Catarina. Tá vendo esse QR Code que está aí na tela? Você, por favor, direciona o seu celular para esse QR Code, que o Jean vai trazer uma possibilidade gigantesca. Balneário Camboriú, Itapema, Barra Velha, Pissarras, Penha, Praia Brava. Para quem não sabe, Penha é a cidade do Beto Carreiro, esse parque temático sensacional que a gente tem aqui em Santa Catarina. Então, se você está pensando em algum tipo de imóvel para investir, em algum tipo de imóvel para vir morar nessa qualidade de vida que a gente tem aqui em Santa Catarina, não esquece de escanear esse QR Code. Ou então, se você já é um corretor em qualquer lugar do Brasil e você tem os seus parceiros, você pode chamar o Jean para conversar e apresentar esses projetos que eles têm aqui no litoral de Santa Catarina. Agora, torcedor, eu vou pedir licença para você, que enquanto vai para a vinheta, eu vou comer o meu chocolatinho. Nesse horário já deve ser aí o 10º pedaço de chocolate que eu estou comendo. Depois da vinheta eu volto, falando muito desse clássico de ontem entre Vasco e o rival. Então, torcedor vascaíno, o Vasco ontem conseguiu sair com um empate do Maracanã diante dessa boa equipe que é o rival nos últimos anos. E era algo que durante a semana a gente ouvia o torcedor do Vasco com muito medo dessa partida. Em todas as minhas redes sociais, aliás, teve alguém que gosta de recortar e fazer meme com alguns depoimentos aí, recorta esse agora também. Tira do contexto, como você tirou aquele, em que eu deixava claro que nunca passou pela minha cabeça essa história de ser atropelado. E é tão verdade que o Acorda Vascaíno que eu fiz no Ave Mais de ontem de manhã, o título era Eu Acredito. Então quem acredita não pode compartilhar da ideia de quem o Vasco seria atropelado. E eu respeito quem pensa assim, até porque a gente entende que do outro lado tem uma equipe muito qualificada. E ontem ficou bem provado isso a partir da hora que o Laro de Lá começou a fazer as substituições. O técnico Fábio Carille optou pela entrada do Jair no lugar do Tietê, que não pôde jogar aí pela questão da saúde do seu filho. Aliás, que nesse domingo de Páscoa, o nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso Deus possa conceder a saúde ao filho do Tietê, que é algo muito importante, só quem é pai sabe e tem a ideia dessa dimensão. E ele fez a ideia pelo Jair. E no pré-jogo eu falei que eu entendia que a escolha pelo Jair era para o Vasco ter a bola, ter posse. Porque quando você pega uma equipe qualificada como é do lado de lá, tem duas maneiras de você tentar incomodar eles. Tirar a bola deles, rodar, tocar atrás, vir no meio, receber, ou atacar espaço em velocidade. Como o Vasco tem poucos jogadores que atacam espaço em velocidade, o Jair era um jogador para mastigar a bola. Inclusive, até coloquei nas minhas redes sociais, ontem, antes do jogo, o @JeanFaísca1,
que o Jair ia mastigar a bola. O Carille só usou uma outra expressão na coletiva, que foi a de gerar jogo. E dentro da possibilidade, o Jair errou alguns passes, não foi uma grande partida, mas eu achei que o Jair fez um jogo justo. E lá na frente, ele botou Ryan de um lado, Nuno no outro, Felipe Coutinho centralizado e Verratti lá na frente. Logo no início da partida, o Flamengo teve uma oportunidade muito clara e o Vasco teve uma com o Paulo Henrique, que ele acertou um chute na trave, coisa linda mesmo, de uma média e longa distância. Depois, o Flamengo teve outra oportunidade com o Gerson, teve uma com o Michael e o Vasco teve uma muito clara com o Nuno, que driblou o zagueiro do Flamengo, deixou sentado no chão e bateu de perna esquerda. Se ele só rola no canto do Rossi, ele tentou bater cruzado, acabou aí perdendo essa oportunidade. No intervalo, o Carille não muda, ele segura essa equipe do Vasco. E a gente entende que falta realmente confiança para botar alguns jogadores dentro de campo. E ontem ficou muito claro. A primeira substituição que ele faz é o Nuno, que sai cansado. Aliás, o Nuno é jogador. O Nuno é um jogador de uma prateleira muito alta. E é uma pena que o Vasco não consiga manter a bola mais no campo de ataque, mais próximo ao gol adversário. Porque se o Nuno tivesse as suas ações reduzidas ao último terço do campo, eu não tenho dúvida nenhuma que seria um dos grandes jogadores desse Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, eu confio muito nele. E entrou o Garré, que infelizmente acabou não dando o mesmo ritmo que o Vasco precisava para aquele momento. E as substituições foram acontecendo, ele tira o Felipe Coutinho, tira o Ryan, coloca o Alex Teixeira por dentro para fazendo essa possibilidade do Coutinho e coloca o Zuccarello lá pelo lado esquerdo. Infelizmente, o Vasco foi perdendo entrosamento, o campo foi empinando e o lado de lá entra Cebolinha, entra Gonçalo Plata, entra Pedro, só que ontem tinha um cara que, como eu coloquei no título hoje desse Faísca Tá On, foi o Léo Jardim, que fez uma partida espetacular. E esse, para recuperar a confiança que eu coloquei aí e deixei claro no título de hoje, era pela questão de você ter a recuperação da confiança do Léo Jardim, a recuperação da confiança da equipe como um todo e a recuperação de confiança do trabalho daqui para frente. Que a gente espera que esse jogo de ontem possa ser o parâmetro. Inclusive, eu falei ontem no pós-jogo e vou tornar a repetir aqui. Na partida contra o Ceará, talvez o torcedor do Vasco nunca viu eu tão nervoso no intervalo de jogo da maneira que eu utilizei. Até falei que o Vasco era uma equipe medrosa naquele momento. E o Carille ontem deixou claro na coletiva que o Vasco foi uma equipe com sangue doce. E com sangue doce no Campeonato Brasileiro da Série A, você não chega a lugar nenhum. É óbvio, é claro, é nítido que faltam peças. Faltam peças, o Vasco precisa nessa janela agora, do meio do ano, tentar modificar essa questão, principalmente do ataque, ter jogadores que atacam mais espaço, jogadores com mais velocidade. Ontem, muita falta fizeram Adson e Tietê. Eu não tenho dúvida nenhuma que se esses dois jogadores tivessem à disposição ontem, a sorte de tentar uma vitória, porque eu sempre brinco com essa questão da sorte. A possibilidade da gente chegar a uma vitória sempre está mais perto. Eu até brinco, o Real Madrid caiu fora da Liga dos Campeões essa semana, as pessoas dizem que o Real Madrid tem um pacto. Claro que o Real Madrid tem um pacto em todos os anos da sua existência. É só você olhar os times que o Real Madrid acaba formando ano após ano. Ah, vai ganhar todos os campeonatos? Não. Mas o pacto, a sorte, tudo isso parece que caminha sempre mais próximo das equipes que estão melhores preparadas e com melhores jogadores. E ontem eu senti falta desse Tietê, esse dinamismo, na hora de puxar um contra-ataque do Vasco, que muitas vezes abria mão dessa velocidade por entender a sua limitação e acabava girando e circulando, e o Flamengo dessa maneira conseguia resolver ali a questão da sua defesa. Claro que tivemos oportunidades, duas com o Ryan puxando o contra-ataque, uma enquanto ele estava pelo lado direito, jogou na cabeça do Verratti, a bola era no chão, o Verratti tentaria fazer o gol. A outra ele vem pela esquerda, cruza de forma errada, o Vasco tinha 3, 4 jogadores dentro da área. O Paulo Henrique, também no segundo tempo, uma bola que ele foi cruzar, acabou cruzando errado, o Vasco com 3, 4 jogadores dentro da área. Esse polimento na jogada final é que falta para o Vasco em jogos tão difíceis como esse de ontem. Quando você enfrenta uma equipe desse tamanho, quando você enfrenta uma equipe com esses jogadores, você não pode ter 3, 4 oportunidades durante o jogo e não matar. Enfim, fico feliz que a coletiva do Carille ontem deixou muito claro daquilo que eu venho trazendo nos comentários aqui. Falou da questão do João Vitor, que precisa zagueirar mais. Isso é algo que eu bato na tecla sempre. O João Vitor, se ele fizer o trabalho mais simples, ele vai cada vez ficar melhor.
E outra questão, que eu também bato muito na tecla aqui, é a questão da linha do Vasco defensiva ficar muito para trás. Claro que ontem era um componente diferente. Na quarta-feira eu falei que quando você tem o Pedro Raul de atacante, você tem a obrigação de antecipar as suas linhas. Agora, quando você tem do outro lado Cebolinha, Bruno Henrique, Gonçalo Plata, Luiz Araújo, que nem jogou ontem, esses jogadores de velocidade, fica complicado você também adiantar as linhas. Você tem que jogar com um bloco ajustado, quando tem um gatilho, tentar andar o mínimo para frente. E o Vasco precisa trabalhar isso cada vez mais para que essa linha ande para frente. Agora é torcer por um bom resultado. Depois de amanhã já tem jogo de novo. Essa grande partida contra o Lanús, importantíssima. Apenas o primeiro se classifica direto aí e uma vitória em São Januário contra a equipe argentina. Eu não tenho dúvida nenhuma que será de fundamental importância. Beleza, torcedor? Deixa o seu like por aqui. Uma ótima e feliz Páscoa para todos vocês que estão aqui com a gente, acompanhando o nosso trabalho, deixando o nosso like, clube de membros, enfim, todas as famílias que acompanham, porque o AV, o legal do AV é isso, é você ter o contato com as pessoas e saber que isso aqui é uma família, que as pessoas curtem o nosso trabalho. É a mulher que assiste, o filho, as crianças, o marido, todo mundo aqui. Então, uma feliz Páscoa para todos vocês, que o Papai do Céu possa abençoar todos vocês e principalmente que o filho do Tietê, Papai do Céu possa abençoar, que ele possa recuperar a sua saúde e o Tietê possa voltar a trabalhar, que eu tenho certeza que é o que ele mais deseja nesse domingo. Deixe seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Gostou do meu comentário? Não gostou? Deixa o comentário aí embaixo e a gente se encontra durante a semana aí em toda a programação, porque agora é assim, jogo em cima de jogo e nada melhor pra gente que trabalha e ama esse clube ter essa possibilidade de ter sempre esse contato com vocês. Abraço, galera! Sozinho, atenção, vai enfiar,